Vocês pediram e eu vim aqui falar sobre séries. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar dos elementos essenciais na construção de um piloto de série. Vocês pediram nos comentários, sempre me mandavam lá na caixinha do Instagram. Aliás, já fica a dica, se você não me segue lá no Instagram, @carolsantoyan, porque eu sempre abro a caixinha e eu sempre consulto vocês para saber o que vocês estão querendo assistir. Eu sou meio rebelde às vezes, mas geralmente a gente segue aqui o que vocês mandam, o que vocês pedem, o que vocês querem assistir e um pouquinho do que eu quero falar também. Hoje nós vamos falar sobre uma peça fundamental na hora de você desenvolver a sua série. Aqui nós temos um vídeo bem antiguinho, tá, gente? E ele é muito bom ainda. Eu vou deixar aqui o meu vídeo sobre Bíblia de série. E lá eu falo, vários elementos que você precisa ter nesse documento, que é ali a sua carta, de venda da série, digamos assim, o seu material de venda da série. E o piloto também deve ser algo que você precisará desenvolver para apresentar quando estiver desenvolvendo a sua ideia da série. Lembrando que, como a gente já conversou em alguns momentos aqui, é meio difícil você, como um roteirista iniciante, chegar com a sua ideia, vender a sua ideia, do jeito como ela é, a sua série, e aí ser o showrunner da série. Isso é bem difícil de acontecer, então vamos entender, baixar as nossas expectativas. Por que é legal você desenvolver e ter séries para apresentar e ter um piloto escrito? Porque você vai mostrar para um determinado player que você sabe escrever uma série. E isso também vai ser um cartãozinho de visitas da sua escrita. Então, é interessante a gente falar aqui sobre o piloto. Primeiro que o piloto é uma parte-chave muito complexa, mas não precisa ser tão complexa assim. Vamos já destrinchar isso. E aqui é legal falar também porque eu quero trazer exemplos para vocês de pilotos pra gente analisar. E aí eu já canto a bola aqui que quinta-feira nós teremos uma série, um piloto de série analisado que foi pedido por vocês lá bastante, inclusive no meu Instagram, e a gente vai analisar aqui. Então esse vídeo seria como a primeira parte, e o vídeo de quinta a segunda parte, tá? Porque nós vamos ver todos esses elementos lá em prática. Inclusive, se você não é inscrito neste canal, aí vai ficar difícil, porque daí você não vai receber a notificação do meu vídeo. Então, se inscreva neste canal se você não é inscrito, porque eu sei que tem gente que vem aqui, dá uma olhada, mas não se inscreve, Aproveita o conteúdo, mas não se inscreve, não colabora com o canal. Isso não pode acontecer, galera. Então, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque aí vocês vão saber exatamente quando eu lançar vídeos novos, e nós temos vídeos, pelo menos 2 vídeos toda semana aqui no canal. Bom, antes da gente entrar no piloto, a gente precisa entender que ele faz parte de uma estrutura grande, complexa, beleza? E por que eu gosto muito de falar aqui no canal sobre filmes? Porque eu acho que é muito mais fácil a gente entender a estrutura quando a gente olha para um filme. A gente já consegue entender aquela estrutura porque a gente sempre termina aquela história de uma vez só. A série não. A série ela vai ter ganchos se for serializada e ela vai ter várias temporadas se for o caso, Geralmente tem mais de 1 ou 2 temporadas. Então a gente precisa entender que as séries, o arco da temporada, ela segue também uma jornada do herói, digamos assim. Ela também segue alguns pontos da narrativa clássica que a gente costuma falar aqui, os pontos principais. Tipo, o incidente excitante, vai ter sempre um midpoint muito bem colocado lá. A gente vai ter um momento que as coisas vão começar a dar mal e a gente vai achar que vai acontecer, que o personagem vai superar aquela falha, mas o problema é que se ele supera essa falha, se ele já resolve o problema dele, não temos outras temporadas. Então a gente vai ter uma série que vai ter um conflito da série toda, a gente vai ter um conflito da temporada e mesmo as serializadas a gente tem ali um conflito no episódio, porque a gente precisa ter um início, meio e fim, mesmo para narrativas serializadas, tá? A gente vai entender sobre isso. Mas primeiro é bom a gente fazer a diferenciação sobre o que é uma narrativa, uma série
serializada, parece redundante, e o que é uma série procedural. Cada vez mais a gente consome séries serializadas, que são séries que a gente se envolve com aquela história, que percorre os episódios, sabe? A trama principal, ela percorre os episódios e a gente vai acompanhando ali. Se você chegar no meio do segundo episódio da terceira temporada de Breaking Bad, você não vai entender nada se você não assistiu as anteriores. Agora, se você chegar e assistir um episódio aleatório, sei lá, de CSI, provavelmente você vai entender porque ele tem uma estrutura procedural, uma estrutura que é um episódio, é um foco ali naquele episódio, vai ter um caso do dia. Mas você pode ter uma mistura, né? Uma série procedural que tem elementos serializados e isso é muito bom, tá, gente? Cada vez mais a gente se aproxima do serializado por conta, né, da maratona e a gente se afasta do procedural. Então, assim, por exemplo, até Friends tem elementos serializados, apesar de ter o episódio, o caso do dia, digamos assim, de Friends, né? A situação do dia ali que eles estão vivendo. Então é bem legal a gente ter isso em mente, porque vocês precisam saber que tipo de série vocês estão escrevendo. Sua série, o seu piloto, ele precisa entregar o que a sua série vai ser. Sabe quando a gente fala sobre longa-metragem e a gente diz assim, olha, os primeiros minutos são muito importantes, porque é ali que o espectador, que a audiência vai decidir se ela vai ficar com você ou não. Na série, a gente também tem essa visão. Se o cara não gosta do primeiro episódio, a chance dele não assistir o segundo, né, não deixar lá pra engatar no segundo é muito maior, gente. Então, a gente tem que entender que o piloto é essa prova do que a gente vai ter. É esse contrato que a gente assina com a audiência. Muita gente fala isso porque é isso mesmo. Poucos são os casos de séries que acabaram sendo reformuladas ali depois do piloto. Se eu não me engano, o Seinfeld passou por isso, porque o piloto, ele é a cara da série, né? Ele é o cartão de visitas da sua série. Mas por ele ter essa característica de apresentar e ao mesmo tempo conquistar os corações da galera que tá assistindo, a gente vai ter aí uma coisa muito difícil, que é como fazer uma exposição muito bem feita e como dentro dessa exposição a gente ir mostrando as coisas, né, ir colocando as pessoas naquele universo e ao mesmo tempo você ter ali as coisas acontecendo. Então, quando você for escrever o seu piloto, você vai ter que ter uma visão muito definida sobre o que você quer, porque aquele ali é o espaço que você vai mostrar para que você vê. Então, por exemplo, você tem que ter bem definido se é uma série serializada ou se é uma série procedural. Imagina, você faz um episódio procedural, de repente no segundo episódio a pessoa descobre que na verdade não é uma série médica, é uma série de investigação que vai perdurar todos os episódios. Mas ela não queira continuar assistindo porque não foi isso que ela viu, sabe? Causa um estranhamento. Então você tem que saber o que é e isso tem que estar no seu piloto. Outra coisa é, você precisa saber muito bem qual gênero você tá pisando, tá? Cada vez mais eu acho que eu vou ter que trazer aqui mais essa coisa do gênero pro canal, porque é muito importante que vocês entendam os gêneros, sabe? Porque é muito importante, e é ali que o público saca também o que ele pode esperar de certo produto. O gênero traz convenções, então as convenções já estão no inconsciente do público. Então, é muito importante que a gente já saiba, tipo, na primeira cena, qual é o gênero da série, tá? E aí, sobre isso, gente, é bem importante vocês prestarem atenção em uma coisa, que é a cena de abertura. Nós, como roteiristas, nós sempre estamos tentando causar as melhores impressões. Então, se o piloto é o primeiro contato da audiência com a sua série, a primeira cena ou a primeira sequência ali é o primeiríssimo contato. É por isso que a gente faz, é muito comum a gente ter um teaser, né? Também chamado de cold open. O que é isso? É uma cena ou uma sequência muito forte que já coloca ali o personagem mais na ação, que já coloca uma situação assim central que vai ser trabalhada na série, que seja muito forte para a audiência e que entre antes dos créditos, né? Por exemplo, em Fleabag, que ela tem a primeira cena dela ali já
se preparando para receber um cara e a gente já entende a linguagem, a quebra da quarta parede, quem é aquela personagem, já entende muita coisa antes de aparecer lá Fleabag. Mas também você pode ter um outro recurso, né, que o Breaking Bad faz bem, que é um flash forward. Ele usa esse teaser, esse cold open, para trazer, na verdade, o final do episódio pro começo e a gente falar, meu Deus, o que aconteceu aqui? Como é que esse cara chegou até aqui? E aí a gente precisa assistir para saber o que isso tem a ver. Então, são estratégias para capturar, para introduzir a audiência neste seu universo, ao mesmo tempo que você cativa a pessoa, que você engaja a sua audiência, beleza? Como eu falei, a gente também tem que estabelecer no piloto, né, o gênero, o tom e também a temática, né? Essa é uma série sobre o quê, exatamente? Por exemplo, Fleabag é uma série sobre o universo feminino ali de mulheres mais na casa dos 30 anos. Então, essa é uma temática, né? Um universo de temas. Por que a temática é tão importante? Porque esses diversos temas que se encaixam ali na temática vão te dar material para você trabalhar as outras personagens, as outras tramas, as outras situações ao longo da série. Então você nunca vai assim, o que é sobre esse episódio? É sempre sobre algo relacionado à sua temática. A temática é realmente, ela delimita o seu universo. Uma outra coisa muito importante é você precisa apresentar o universo da sua série. E o que eu quero dizer com isso? Se é uma série, por exemplo, que se passa dentro de um escritório, como que funciona esse escritório? Como é o dia a dia daquele escritório? Quem é o chefe? Quem faz o quê? Sabe? A gente precisa entender a dinâmica daquele universo. Ao mesmo tempo que se a sua série for, sei lá, de ficção científica, for de fantasia, você também tem que apresentar as regras do universo no seu piloto. Uma coisa muito comum, que eu já falei até lá no meu Instagram um maior tempão sobre a origem, né? É essa personagem da novata. É um clichê que faz sentido e dá certo, que é você chegar com uma personagem que é nova e você acaba tendo que apresentar aquele universo para ela e ela acaba sendo encarnando um pouco o espectador naquele momento, porque enquanto ela aprende, nós também aprendemos. Mad Men faz isso, por exemplo, quando a Peggy chega lá naquele escritório, mas vocês podem ver que várias séries se utilizam desse mesmo recurso porque é uma maneira interessante da gente apresentar. Agora, também tem que ter cuidado para equilibrar essa apresentação, porque fica um tanto quanto chato, né? Tem o Save the Cat, esse livro aqui, ó. Ele fala uma coisa muito interessante, né? E são alguns truquezinhos para quando a gente for fazer uma exposição que se chama O Papa na Piscina, que imagina você tá lá no Vaticano, só que é uma cena de exposição, sabe? Só que tem uma piscina e o Papa tá na piscina. E aí, mesmo que você esteja escutando aquela exposição, você fica pensando, meu Deus, tem uma piscina no Vaticano. O Papa na piscina. Então é uma situação que ela é tão surreal, ela é tão, sabe assim, ou ela é tão engraçada, ou ela é tão bizarra, ela é tão alguma coisa que ela desvia um pouco essa sensação de você beleza, tô ouvindo aqui, tô ouvindo você me contar o que acontece aqui. Uma série que faz isso também, uma série brasileira, é O Ninguém Tá Olhando, também tem isso, né? É uma situação bizarra e a gente tá tentando entender ali o que acontece. Então, é um artifício que você pode usar para fazer com que a sua exposição seja mais eficiente e não deixem a audiência cansada. Aí, uma coisa também interessante a gente vai ter que colocar no piloto a linguagem, né? Se a gente tem alguma linguagem específica, por exemplo, Fleabag quebra a quarta parede, enfim, se tem alguma coisa específica nessa linguagem que a gente vai usar na série inteira, que vai ser uma especificidade da linguagem da série, então isso precisa estar no piloto também. A mesma coisa a estrutura. Se for uma série que vai ter muitos flashbacks, por exemplo, La Casa de Papel, né? A gente sabe que é uma série que tá o tempo todo ali entre o banco ou o lugar que eles estão roubando e o passado, né? As reuniões, como que eles montaram aquilo, o flashback. Então, se é uma série que vai ser construída, por exemplo, com flashback o tempo presente, você também precisa deixar isso em evidência, essa estrutura em evidência no seu piloto. Ela precisa fazer sentido, né, com o resto da série. Ela vai evidenciar uma estrutura que vai
manter por toda a série. Outra coisa, a gente vai precisar apresentar os personagens principais, gente. Por exemplo, cara, Breaking Bad, ele tem uma família. A gente tem que apresentar essa família, porque vão ser elementos muito importantes para a série como um todo, né? E também as relações entre esses personagens. Não adianta nada você mostrar personagem se você também não mostrar exatamente qual função que ela desempenha ali naquela série, sabe assim? A gente precisa construir a relação do protagonista com os outros personagens e de que modo isso faz parte da série, né? Da trama da série. Uma outra coisa muito importante é que o seu piloto e todos os episódios, mesmo que eles sejam serializados, eles precisam ter um início, meio e fim. Eles são uma unidade também. Lembra quando a gente fala que a cena, por si só, é uma unidade também de ação? Que ela tem um início, meio e fim? Um episódio, ele tem um início, meio e fim. Por mais que ele tenha um gancho, a gente precisa sair do episódio entendendo que ali a gente viu uma história, sabe? Não é você simplesmente parar o episódio no meio, sabe? O episódio, ele precisa ter um início, meio e fim. Não é porque é uma série que você não precisa se preocupar com essa unidade de ação, né, que vai percorrer todo o episódio. Por exemplo, vamos pensar aqui no episódio de Bom Dia, Verônica. Não vou entrar em muitos spoilers da série, não, eu só vou falar sobre o primeiro episódio. Bom Dia, Verônica é uma série de investigação que nós vamos ter essa protagonista, que ela é uma escrivã da polícia. Entra uma pessoa, aí o teaser, e dá um tiro na cabeça ali no meio da delegacia, e ela é a única pessoa que fica na cabeça que aquela mulher não era louca e tinha algo por trás daquilo. Tem alguma outra coisa além do fato dela, enfim, ou ter depressão e tudo mais. Não era só isso. Existe alguém ali, algum homem que está fazendo mulheres de vítimas a partir das suas fragilidades e das suas inseguranças. E aí ela vai encabeçar sozinha essa investigação e no primeiro episódio ela vai tentar ser ouvida por todo mundo. E já que ela não consegue, quando ela tem a deixa, ali no final do episódio, ela vai falar que, na verdade, a mulher não era maluca, que ela descobriu e que existe um cara. Você entende? Isso foi, beleza, não sabemos o que está acontecendo, sabemos o que está acontecendo. Por mais que as outras pessoas não queiram ouvir, nós temos esse arco aí nesse episódio. Em paralelo, nós temos outra história, que é de um cara que abusa, que bate, que, enfim, humilha, que maltrata e é um psicopata também e que faz a mulher presenciar certas situações bem pesadas. E aí nós temos este casal e vão mostrando também momentos deste casal. As duas tramas se unem quando você tem na televisão, logo no final do episódio, a protagonista falando o número para entrar em contato e essa mulher assistindo a TV. E aí nós temos o gancho, que é outra coisa que a sua série, se for serializada, precisa ter um bom gancho, que é a gente vendo o que esse cara é capaz de fazer. E aí você precisa assistir o próximo episódio. Então, por mais que seja um episódio e seja uma série serializada, ou seja, que ela continua, ela faz parte, ela sozinha, ela é uma unidade de ação, portanto, ela precisa ter uma coerência no que foi colocado ali, início, meio e fim. E aí, obviamente, você não precisa finalizar a série no piloto, né? Temos os ganchos para isso. Esses, para mim, são os elementos principais. Você precisa cativar a sua audiência, você precisa mostrar, mas cativar sem mentir, né? A gente quer aqui um papo, gente, é isso aqui que eu tenho para oferecer para vocês, vem comigo, se vocês gostarem eu vou prover vários episódios disso aqui. É tipo quando você tá no mercado e você come um biscoitinho, sabe? Te dão aquela amostra que você come, gostoso, aí você quer levar o pacote todo. O piloto é isso, é o biscoitinho que você come no mercado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho, teremos vídeo quinta-feira explorando e analisando um piloto. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!